E aí galera, pense, estamos aqui para isso, numa distribuição Sebos do Igor. Meus amigos, para você que chegou aqui de paraquedas, eu sou o Igor Fernandes, esse aqui é o meu canal. E se você, assim como eu, também ama os quadrinhos e também ama Mulher Maravilha, vamos lá de mais um vídeo de coleção. Estou fazendo uma série de vídeos de coleção que são Remake 2026. Já fiz do Homem-Aranha, do Superman, do Batman e do Demolidor. Então bora para a Princesa Diana de Temícera, meus amigos e meus amigos. E como é de praxe, deixa teu like, se inscreve. E simbora aqui para os primeiros colecionáveis. Deixa eu me aproximar aqui um pouquinho. Vamos aqui de um por um, né? Aqui, vamos lá. Nesse aqui, Gulliver Estrela. Olha aí, meus amigos e meus amigos. Gulliver Estrela. Mulher Maravilha Era de Ouro. Bem bonitinha. É uma como eu era de ouro, meu era de prata, né? Tem uns detalhezinhos na roupa, bem estilo, né, arte José Luiz Garcia Lopes, bem estilo época Rosandro, enfim. Já eu falo dessas épocas, né? Aqui, né, Mulher Maravilha, George Paris, né, daquela coleção da Igomose. Inclusive, ela por pouco tempo passou por uma situação bem inusitada, ela se quebrou todinha. Aí eu tive que colar a bichinha, fiz aí, tem um short aí no canal, dá pra você dar uma olhadinha. E aí aqui também, Mulher Maravilha, Renascimento, né? Uma cor meio, uma Mulher Maravilha mais estilo Anitta. Mas... Ai, meu Deus, mas que o YouTube não me lasque com os direitos autorais. Então aqui você tem aqui, o primeiro colecionável que chegou foi essa Mulher Maravilha, Lucilio, né? Que é uma miniatura. E aí vamos lá, né? Vamos agora para os quadrinhos, né? Que os quadrinhos é o seguinte. Para ter realmente a primeira publicação da primeira história da Mulher Maravilha publicada em All Star Comics, eu tive que apelar para essa coleção. Como quem já viu o vídeo do Superman já deve ter visto essa ediçãozinha, mas eu tô aqui para apelar mesmo, porque é o seguinte, né? Minhas coleções são Frankensteins mesmo, sem medo de... Oxi, bora. Então é o seguinte, Mulher Maravilha foi publicada a primeira vez na revista All Star Comics número 8. Se não me engano, deixa eu ver aqui se tem um indicativo. Tem, porque teve uma história também da Sociedade da Justiça. E logo depois teve a origem da Mulher Maravilha pelo Charles Malton, né, William Malton Marston, criador, um dos criadores ou pioneiros, enfim, do detector de verdades, né? E aí mostra tudo aquilo que a gente conhece, né? Ela com o menino com o Steve Trevor, né? A Ilha Paraíso, a Rainha Hipólita. Só que é num formato meio estilo pulp, né? Das histórias pulps, das revistas pulps. Então você tem quadrinho misturado com texto e etc e tal. E aí depois eles vão, claro, eles vão criar depois, com calma, né? Eles vão criar ali uma origem na primeira revista, né, da Mulher Maravilha. Essa história depois é publicada de novo em outras revistas, até que assim aqui na antologia, que também vou ficar usando para ficar preenchendo buracos, né, dessa cronologia que eu fui ali juntando, é que você vai ter de fato a número 1 da Mulher Maravilha, publicada em 42, com desenhos do Harry D. Preeter também. E aí ele dá uma reformulada, né, dá uma ajeitadinha, faz umas splash pages, né? Só sinto falta desse desenho no final dela lá em pezinha, que é esse desenho aqui. Não tem, por isso que eu fiz questão de ter as duas histórias, que eu acho lindo esse daqui, né? Tipicamente sim, isso sim é a Mulher Maravilha da Era de Ouro. Aí não tem isso aqui nessa primeira história. Ela veste agora um shortinho, não é uma saia, que tal? Mas bem, de toda forma, ela vai lá deixar o Steve Trevor como primeira missão, deixa e vai-se embora. E aí vai continuando ali, nessa antologia muito bacana, porque você vai ter as primeiras histórias da Era de Ouro. E aí o que eu mencionei com relação a essa questão de Rosandro e etc e tal. As primeiras grandes inimigas, Giganta, Mulher Leopardo, enfim. Que elas meio que se juntam, ficam uma espécie de sexteto sinistro. Vou usar aqui o termo, o equivalente do grupo de vilões do Homem-Aranha, mas não é esse o nome, né? Tem um outro nome. E aí, assim, depois, com o tempo, o Harry D. Peter deixa, né, as histórias da Mulher Maravilha, e quem passa a assumir é um jovem Rosandro.
ali por volta da década de 50, né? Década de 1958, já início dos anos 60. Então, antes do Rosandro assumir o Homem-Aranha, ele assume as histórias da Mulher Maravilha. Tem pouca gente que sabe disso. Eu acho que para quem realmente tem ali acesso, conseguiu pegar o seu, né? O seu antologia. Essa antologia é uma das melhores, né? Você vai ter também a fase do Dennis O'Neil, é uma das fases mais polêmicas da personagem, que é quando ela perde os poderes e se torna uma espécie de... Peraí, que eu acho que eu pulei aqui uma parte aqui. Ou não pulei? Acho que eu pulei, né? Você tem ali ela se transformando em sei lá como é o nome que chama. Não é heroína, né? Ela é uma espécie de vigilante. Você vê que o traço do desenho fica mais parecido com a Linda Carter. Nós estamos já na década de 70, né? Então você vai ter ali, assim, não é uma dessas fases mais célebres, porém ela depois ela é concluída, né? Com desenhos do Don Heck, que desenhou e ajudou a criar também o Homem de Ferro. Don Heck é pouco conhecidíssimo, né? E aí você tem a Núbia, que é a Mulher Maravilha, de uma outra região ali de Temícera, e que em algumas histórias ela é a própria irmã da Mulher Maravilha. E aí uma das características da época é ela ser uma mulher preta, né? Que para hoje pode ser hoje lacração, mas para a época era uma inovação tremenda, né? Aí você tem também, né, as histórias com o Roy Thomas, também pouca gente sabe que houve, né, essa fase com o Roy Thomas. E aí por fim assim você vai tendo, enquanto Era de Prata, né? Era de Prata ela é muito longa para Mulher Maravilha, mas não é tão proveitosa. Você tem aqui essa daqui é uma edição muito especial, que é, deixa eu me ajeitar aqui, peraí. Que é a primeira história da Mulher Maravilha publicada pela editora Abril. Ela já vinha sendo publicada antes pela Ebal, por outras editoras, como Super Mulher, o nome das histórias, né? Mas aqui é uma história bem fraquinha, né? É um encontro dela com o Homem Animal. Não sei porque essa foi a história escolhida. Não é das melhores. Eu não diria que é pior, mas não acontece nada demais, assim. É só ela lutando ao lado dele e enfrentando uns bandidos e tal. Não é como se fosse, assim. E aí termina com esse gancho para a próxima história, para você ficar instigado. Eu acho que o Homem Animal que estava na época estava na moda. Não sei se por conta da fase do Grant Morrison, que eu acho, não, acho que não, acho que ela não tinha sido publicada, enfim. Rapaz, a editora Abril era cheia de coisa. Eu acho que eu vou destacar essa história que apareceu na coleção da minha coleção do Superman, que você tem a arte do José Luiz Garcia Lopes e a batalha ferrenha dela com o Superman. E tem batalha mesmo, tem chibata, tem porrada, tiro, porrada e bomba. Fiz vídeo, inclusive, mostrando essa edição e mostrando essa luta completa. Aí, Crise nas Infinitas Terras, que também é muito importante para a Mulher Maravilha, porque você tem dois desfechos. Você tem o que acontece com a Mulher Maravilha da Era de Ouro, que vai embora para o Olimpo, e a Mulher Maravilha da Era de Prata, que morre durante a Crise nas Infinitas Terras. E aí, portanto, com essas duas Mulheres Maravilhas fora da jogada, você tem a reformulação, finalmente a reformulação do George Pérez, que foi publicada pelos formatinhos da editora Abril, nas revistas do Super-Homem. E aí depois, consequentemente, você teve essa publicação um pouco mais, entre aspas, completa da Panini, em capa cartão, né, da Lendas do Universo DC. Mas uma curiosidade é o seguinte, hoje está sendo publicado os Omnibus. Diga-se de passagem, o segundo resgata muitas dessas histórias dos formatinhos que são a continuação direta daquelas 4 edições, mas nenhum dos dois tem uma história em particular que você só encontra aqui na número 3, que é o date o date do Superman com a Mulher Maravilha, que você vai encontrar em Action Comics, na Action Comics, que você também só vai encontrar na saga número 10 do Superman. Então, se você tem a saga número 10 da primeira temporada do Superman, da Panini, você pode até passar para frente esses 4. Me pergunto se um dia eu consigo essa edição, se eu passo para frente, porque eu gosto muito das minhas 4, que eu peguei de uma por uma. E também estou gostando muito do material desses ônibus. São mais finos e bem mais maleáveis. E cadê Panini? O terceiro ônibus? O terceiro ônibus é o mais importante, porque tem Guerra dos Deuses
arco desenhado pelo Jorge Pérez e que não tem canto nenhum, só numa triste e única edição da Eagle Moss. E aí, por falar em coisas inéditas ou que não foram republicadas, aqui vamos adiante, né? Com a saga da Mulher Maravilha, ou melhor, a fase da Mulher Maravilha desenhada pelo Mike Deodato, brasileiro Mike Deodato. Que a galera não se liga, que foi publicado junto com as revistas Shazam, da editora Abril. Muitas das capas desenhadas pelo Brian Bolland, e embora a fase anterior com a arte do Brian Bolland tenha sido legais, dificilmente você vai ter acesso a isso. Tem muita coisa da cronologia da Mulher Maravilha que é difícil de ter, por conta dessa questão de não publicação, que nunca nem foram publicadas. Então, se você está reclamando de coisa que nunca foi republicada, meu amigo, tem coisa que não foi nem publicado e que é de extrema importância da cronologia da personagem. Mas apesar disso, temos, né, assim, aqui, né, nesses formatinhos, pelo menos por enquanto, né, de repente a Panini escuta aí os apelos e republica essa fase do Mike Deodato, que foi recheada de muitos acontecimentos importantíssimos, né? Você vai ter finalmente a Mulher Maravilha o título sendo tomado por outra pessoa, que no caso é Artemis de Banamigdal, que é uma tribo de Amazonas que nós conhecemos ali no segundo ônibus da Mulher Maravilha, que foram criadas pelo próprio George Pérez e Len Wein. Então veja bem, não é que elas são estranhas para nós, não. Pelo contrário, elas são mais do que conhecidas. E essa fase ela é cheia de momentos assim que são curiosos, né? A Mulher Maravilha também deixa como ela deixa de ser a Mulher Maravilha, ela se torna Diana, uma espécie também de vigilante. Ela não perde os poderes, como aconteceu com a fase do Dennis O'Neil, mas ela passa a agir de outra forma. Enquanto a Artemis, ela se torna essa Mulher Maravilha mais implacável, mais violenta, bem estilo mais Image, né? Mas não quer dizer que também que a própria Diana também não se torne mais violenta e mais implacável com suas inimigas. Mas a essência dela continua. Só mesmo que o que acontece é que muita coisa é tremendamente recontada, né? Me falta a edição número 11. Então quem tiver a número 11 que quiser me dar de presente, eu aceito, viu? Então você termina essa fase com a morte da Artemis, né? Artemis que luta, tem uma profecia que a Mulher Maravilha iria morrer, então a Hipólita trapaceia para que outra pessoa fique com o cargo e morra no lugar da Diana. E aí essa pessoa nada mais ou menos que a própria Artemis. E aí sim, isso também tem grandes desdobramentos, que aí a gente só vai ver depois, ao fim dessa saga, com a morte da Artemis. Aí, mas depois eu soube que ela ressuscita e tudo. Pois é, isso aí também é uma coisa que não é publicado. Então a gente termina as revistas da saga, ou do arco do Michael Deodato com a Artemis mortinha da Silva. E aí assim, depois você tem ali a fase do Phil Jimenez, mas calma que a gente chega lá, tá? A gente chega lá. Vou aqui destacar aqui dois especiais pra gente continuar a cronologia e pra a saga do Burnie e as outras partes da cronologia da minha coleção, logicamente, né? Com esses dois especiais. Esses dois especiais estão assim, né? De ordem de publicação, quem foi publicado foi esse daqui. Depois esse daqui. Mas do ponto de vista cronológico, é como se fosse a juventude da Mulher Maravilha que aparece em Reino da Manhã. Reino da Manhã, célebre quadrinho de Alex Ross e Mark Waid. E Mulher Maravilha tem uma participação muito especial nessa história por conta de ela quer atiçar de novo o Kal-El, né, o Clark, a voltar à atividade, né, que ele se aposentou depois do que aconteceu com o Kansas e com a morte da Lois Lane. Então ele prefere se aposentar. E aí ela reaparece para ele. Oi, linda que só uma pílula. Eu digo, calma, meu filho, vamos voltar para nós ser felizes agora. E aí ele não quer voltar e aí tem toda uma trama, né? Que aí a gente depois tem Mulher Maravilha, o Espírito da Verdade, que eu já mostrei esse quadrinho. Olha que coisa linda, né? E aí você tem, né, assim, mais ou menos essa primeira etapa aqui da minha coleção. Então vamos aqui adiante, que tem uma estrada bem longa e dessa vez, né, ao contrário de algumas outras coleções, talvez essa seja a maior de todas. Será? Vamos descobrir. É isso aí, meus amigos. Vamos continuar aqui. Vamos lá com o próximo take.
Acho que já vai ser o próximo, mas também vai ser o último. Vamos lá, né? Assim, aqui tem algumas questões que é importante a gente citar. Eu vou trazer algumas edições cronológicas depois, como edições especiais, porque eu perdi aqui a organização da cronologia, mas eu vou explicar quando eu for mostrar, tá? Então vamos voltar para a cronologia. Após fase Mike Deodato Jr., você tem a Panini publicando finalmente toda a fase do John Byrne, que revitaliza. Ó, vocês não se importam aí com a bateria de fundo, não, porque nós estamos falando, tô gravando no domingo e a igreja truando, tá? Amém. Simbora. Então você vai ter o Byrne revitalizando o visual da personagem e também as suas bases ali que foram feitas pelo George Paris e dentre outros. E aí você vai ter uma fase muito interessante. Eu tenho completa, né? Assim, boa parte disso presente do amigo Robson Brandões do canal Na Minha Estante HQs. Ah, Maria, eu queria ter uma amiga assim. Pô, eu tenho. Mesmo a depois não tá quebrante. Então, depois eu continuei, né? Do meu por fim ali, eu fui continuando por minha própria conta, logicamente. E assim, é muito bacana. Claro, o Byrne, ele mexe com o vespeiro em diversos momentos, né? Em relação a essa fase. Mas, diga-se de passagem, ele traz até o próprio Pérez para fazer uma capa só para ele. Manca, meu parceiro. Então você vai ter ali a aparição da garota de uma nova... como é que eu posso dizer, meu Deus? Que tem a Dona Troy, uma nova Moça Maravilha. Você vai ter a Mulher Maravilha se provando contra personagens como Apocalipse. Você vai ter essa capa linda do José Luiz Garcia Lopes, que até teve um grande gibituba que não sabia nem quem tinha feito, que enfim, ele não lê nada, só faz comprar. E aí você tem aqui também essa relação de Sociedade da Justiça, onde para explicar por que a Mulher Maravilha também viveu a Segunda Guerra, colocando a Hipólita para viajar no passado. Achei engenhoso, né? Engenhoso, mas bem complicado. A explicação também de quem é Dona Troy também é bem engenhosa e mirabolante, mas interessante. Aí vamos ter o seguinte, perdão. Liga da Justiça, um por todos. Não é uma história necessariamente da Mulher Maravilha, mas é uma história que envolve ela, porque é ela que vai ter que resolver os BO da Liga da Justiça. E na verdade ela vai ter que, para evitar que toda a Liga da Justiça morra, né? Como diria Saga de Gêmeos, morra ceia, né? Ela vai ter que ir sozinha, matar no peito e marcar o gol e tacar o pau no espinhaço e fogo neles, fogo nesses racistas, fogo nesses machistas, fogo em tudo. E aí assim, você tem logo em seguida, você vai ter de fato a continuação direta da fase do Byrne, que é a fase do Phil Jimenez. Ué, mas fizeram a saga do Greg Rucka, digo, pois é, né? Panini, as paninadas da Panini, é isso aí. Por que a saga não foi Phil Jimenez? Quem souber, morre. Aí você vai ter Paraíso Perdido, vai ter um racha na família real e a Mulher Maravilha deixando, né, tanto ela como a Hipólita deixando de ser da realeza, né, um racha entre as duas tribos de Amazonas, de Temícer e Banabigdal, e aí as duas deixam de ser rainha e princesa. Sim, simples assim. E aí, assim, por que essa fase era importante para ter sido publicada depois? Porque você tem a morte da Hipólita. E aí, assim, antes da fase do Greg Rucka, você tem primeiro a graphic novel Mulher Maravilha e Queteia. Por isso que a Panini publicou isso aqui bem antes. Muito bacana, né? Um conflito ideológico entre a Mulher Maravilha e o Batman quanto ao que fazer com uma relação a uma criminosa e que está sendo protegida pela Mulher Maravilha pelo juramento e Queteia. Enfim, já falei desse quadrinho, vamos adiante. Aqui no canal vai ter muitos vídeos de Mulher Maravilha, onde eu falo de fases da Mulher Maravilha, origens e afins, tá? Então não vou me alongar muito para poder o vídeo não ficar tão longo. Vamos lá, Mulher Maravilha e os Olhos da Górgona, diga-se de passagem, é a melhor parte dessa fase do Greg Rucka, que até a cachorrada no meio da rua trua de emoção, de emocionados, porque é Mulher Maravilha, é uma luta memorável da Mulher Maravilha com a Medusa. Ela fura os próprios olhos, deixa eu mostrar aqui, o momento em que ela fura os seus próprios olhos. Fure meus olhos, né? E aí ela assim,
P para 10 a Medusa leva sozinha, meu amigo. É chibata, é pisa. Cadê? Nem agora não. Cadê? Pera aí. É aqui, meus amigos. Logicamente que ela volta a enxergar, e etc e tal, e tudo coisa, e tudo e tal. Mas assim, pra mim é o ponto alto dessa saga da Mulher Maravilha, segunda temporada, Greg Rucka. Então se você puder pegar, pegue. Eu não pego porque eu já tenho isso aqui. Então vamos lá, né? Você tem Crise Infinita. Por que Crise Infinita é importante? Porque Crise Infinita você tem, né, a recapitulação e um grande acontecimento da vida da Mulher Maravilha, que é quando ela mata o Maxwell Lord. Que ela foi obrigada a fazer isso porque, enfim, se não fizesse isso, o Superman destruía tudo. Todo mundo julga ela porque isso foi gravado e foi postado, né, foi exibido na TV para todo mundo assistir. E aí foi uma loucura na vida da Mulher Maravilha depois disso, né? A ponto da própria Trindade desconfiar dela. E essa batalha dela com o Superman, dela tendo que matar o Maxwell Lord, acontece nas revistas do próprio Superman. E também, acho que nesse engano, também nas revistas da Mulher Maravilha. Mas foram publicadas pela Panini, mensais. E mensais difíceis de achar quando você quer achar o que realmente presta nessa vida. E aí você tem crise, ainda também em Crise Infinita. Você tem a conclusão. Olha, você tem o que? Você tem um vislumbre. Pera aí, deixa eu marquei dessa vez para não perder o time. Você tem um vislumbre da Mulher Maravilha da Terra 2. Isso mesmo, senhoras e senhores. A Mulher Maravilha da Era de Ouro. Por isso que é tão importante essa saga, Crise Infinita, que é uma continuação direta de Crise nas Infinitas Terras, onde a própria Mulher Maravilha do pós-crise se encontra com a Mulher Maravilha da Era de Ouro. Lindo, né? Lindo demais. Isso aqui é emocionante, que isso é uma pílula. Pense numa emoção. Pera aí. Deixa eu tirar aqui. Muito bem. Vamos adiante, né? Você tem a Hipólita sendo ressuscitada. E assim que ela é ressuscitada, ela percebe que ela descobre que a Mulher Maravilha foi presa. Aqui não foi por conta do Maxwell Lord, não. Aqui foi por conta de outra coisa. E aí ela decide declarar guerra ao mundo dos homens com as Amazonas. Só que ela está sendo controlada pela Circe. E aí é pé, tiro chibata, tiro porrada e bomba nessa saga. O ataque das Amazonas, tá? Aí a gente vem aqui para Mulher Maravilha, o Círculo, com roteiros da Gal Simone, onde envolve também a origem da Mulher Maravilha, mas também envolve a autoridade dela como princesa de Temícera e como herdeira legítima do trono de Temícera. E uma batalha também pancada dela com guerreiras amazonas, que eram até então, originalmente, eram guarda-costas, né, guarda-costas da rainha Hipólita antes da Diana nascer. E que se transformaram numa espécie de organização obscura que, enfim, quiseram pegar a Diana. Que achavam a Diana como uma coisa fora da curva. Claro, você vai ter aqui na antologia uma série de circunstâncias, né? Que faz com que... Toca aí, DJ. Passa bem na hora, é isso mesmo. Vai. É o tempo que... Agora que o autoral não pega aqui no coisa. Então assim, você tem, por exemplo, né, aqui na antologia o início da fase Greg Rucka. Você vai ter, né... Deixa eu ver, peraí. Tem aqui o início da fase do Greg Rucka. Você vai ter a edição 0, né, o Wonder Woman número 0, dos 952. E as edições especiais aqui, uma edição muito especial com o roteiro da Gal Simone e a arte do mesmo artista que desenhou o Flash o verdadeiro retorno do Barry Allen, né? Que é esse daqui, desenhado por Ethan Ian Saife e Marcello Di Chiara. Não sei se a pronúncia é essa não. Mas muito bacana, a arte muito boa, que merece menção mais do que honrosa, para vocês verem quanto que Mulher Maravilha é bem tratada, sim, meu amigo. Então vamos lá, né? Novo 52, Brian Azzarello. Essa fase toda do Brian Azzarello com Cliff Chiang é muito boa. Inclusive estou aí na busca dos outros encadernados, né? E aí você tem Renascimento também, muito bom, muito bom. Aí Greg Rucka volta no Renascimento com Lion Sharp, com... que mais, meu Deus? São tantos artistas que... Nicole Scott, né? Assim, é uma galera muito massa. Merece até um vídeo próprio, só a fase
da Mulher Maravilha no Renascimento. E aí você tem o final disso, que é em estado futuro, que é com o final da vida da Mulher Maravilha e o surgimento da Mulher Maravilha Yara Flor. Que depois acabou que ela virou uma Moça Maravilha e... enfim. Mas que pra mim é como se fosse um final digno, embora seja uma história alternativa, mas é um final digno da Mulher Maravilha. Se eu quiser ter pra mim, interpretar pra mim um final, né, um final mesmo, né, deixa eu derrubar a bichinha, um final seria isso aqui. Vamos pros especiais. Os especiais é o seguinte: Mulher Maravilha preto e dourado, esse encadernado é uma das coisas mais lindas na sua vida que eu encontrei viajando, literalmente viajando, viu? Não é brincadeira não. Eu tava viajando, tava em Campina Grande, com um espetáculo, e eu passando lá em frente a uma banca, eu fui cafucar uma cor, mirei no que vi. Olha a arte da Nicole Scott, ó. Pra você saber como é que a bicha é barra, pesadíssima. Né? Aí eu tava lá passeando e encontrei. Disse assim, olha, isso aqui é isso aqui. Aí eu, bumba, quando eu fui ver, digo, oh, maravilhas, né? Aí você tem, vamos lá, né? Vamos aqui a uma série de quadrinhos especiais e crossovers, né? Isso aqui é uma edição limitada, que é inclusive da minha figure, né? A figure que eu tenho, George Paris, bem bacaninha essa. Você tem ali um percurso histórico das artes, né? Inclusive, ó, perdão, Garcia Lopes, que fez ele fez tipo um catálogo com como seria, como tem que ser para desenhar essa galera, assim, da DC Comics. E aí serviu de guia para os outros desenhistas desenhar. Vamos lá. Lendas é uma saga que eu deveria ter colocado ali logo após a sua origem, que é a primeira aparição da Mulher Maravilha para os heróis da DC Comics. Que contradiz como foi a primeira aparição dela no mundo dos homens, mas ao mesmo tempo não contradiz. Eu digo assim, pra mim é como se fosse... assim, não é a primeira aparição da Mulher Maravilha, é a primeira aparição dela para os super-heróis. Que ele já diga assim, então é você, quem é você? Né? Tá entendendo? Que eu tô tentando achar aqui, não tô achando, mas enfim. É sobre isso, né? Não tô achando... Pera aí, calma que eu vou achar aqui. Que é uma coisa que você tem que cafucar com paciência. Pera aí, cadê? Porque assim, tá certo que aquela aparece lutando e tudo. Aí depois tem hora que ela desaparece. Aí você fica sem entender nada. Tá aqui, cadê, macho? É uma coisa que ninguém corrige. Fica todo mundo de boca abrida. Ah, eu devia ter colocado uma coisa, né? Pera aí. Agora eu vou cafucar. Tá aqui. Valeu a pena procurar, tá vendo? Valeu a pena, meus amigos. John Byrne, pela primeira vez desenhando a Mulher Maravilha, meu amigo. Que ele foi responsável por esse arco, né? Vamos adiante. Aí você tem essa edição especial que foi lançada durante a época promocional do filme Mulher Maravilha. Mas aí você tem o que a história que está dentro dela é um especial feito pelo Phil Jimenez, mostrando lá o momento em que a Lois Lane acompanha um dia na vida da Mulher Maravilha. Isso aqui é uma preciosidade sensacional. Elas discutem coisas importantes, política, né, sociedade. Inclusive até discutem lá também uma situação lá embaraçosa que aconteceu entre a Mulher Maravilha e o Superman. Menina, um negócio assim, uma coisa que ninguém corrige e fica todo mundo realmente de boca abrida. Aí você vai ter aqui essa edição mais que especial de DC One Million, que é a Mulher Maravilha no futuro, né, lutando com as suas guerreiras amazonas. Que é uma história bem bacaninha, não é um arroz com feijão, não é nada demais, assim, ela resolve lá um mistério que envolve o multiverso e o que está se sucedendo também durante esse período do DC One Million, né? Aí você tem aqui essa edição mais que linda, Mulher Maravilha, a verdadeira Amazona, que é uma origem com a Jill Thompson, tanto no roteiro como na arte. E assim, é totalmente subversiva essa origem aqui. Muita gente não vai gostar se você for mais tradicional com relação a personagem. Aí vamos lá os crossovers, né?
São poucos os crossovers da Mulher Maravilha, mas enquanto DC Comics ela tem tantos muitos crossovers com o Batman como com o Superman e os três juntos, que é a Trindade. Você tem Batman e Mulher Maravilha resolvendo uma problemática com arte do Lion Sharp e com cores do Rômulo Fajato Júnior, onde a Mulher Maravilha vai ter que resolver um mistério que envolve ali a cultura celta e um povo que vive em outra dimensão. Muito bom esse daqui, muito bom mesmo. Aí de crossover você vai ter Super-Homem e Homem-Aranha, onde ela luta com o Homem-Aranha nesse crossover, não se importa com a minha mãe falando aí, que faz parte aqui em casa, que é assim mesmo. Que todo mundo interrompe, tudo interrompe quando você está gravando o vídeo. Parece que vai adivinhar. Aí você tem Mulher Maravilha lutando com o Homem-Aranha. E você tem DC versus Marvel, a famigerada luta que eu detesto, né? Acho que essa aqui é a número 3, né? A famigerada luta que eu detesto, eu tenho um pavor dessa luta, que é Mulher Maravilha versus Tempestade. Quem é que ganha? Adivinha? Tá aí, ó. Quem é que ganha? Né? Amálgama volume 2 com a mistura das duas, onde Tempestade vira a Amazona. Mas na verdade não é que as duas se fundiram. Tem umas coisas que a galera às vezes não entende desse amálgama. Não, elas não se fundiram. Elas coexistem como se fossem irmãs. A Ororo e a Diana. Só que quem se transforma na Mulher Maravilha é a Ororo. E é uma história muito louca. John Byrne sendo John Byrne, né? E aí, por fim, logicamente, Liga da Justiça versus Vingadores, onde a participação da Mulher Maravilha é muito importante, porém não é tão grandiosa. Mas depois eu mostro isso quando eu for fazer um vídeo especial de Liga da Justiça versus Vingadores. Então é isso, meus amigos. Esse foi meu vídeo de coleção da Mulher Maravilha. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, né? Simbora que aí os próximos estão chegando. Tamo lá, vamos ver. Qual será o próximo, hein? Isso aqui eu tenho que... não, aliás, já posso adiantar. O próximo é X-Men, meus amigos. E meus amigos, vai pra luta, mulher...